Muito boa tarde, chegando agora com o noticiário do Esporte Cidade, no programa Balanço Geral. Vamos fazer aqui um balanço, né? Na redundância da palavra, estaremos fazendo um balanço da primeira rodada do Campeonato Maranhense 2024, que começou no último sábado. Eu estive presente e acompanhei a estreia do Moto Clube. O Moto jogou contra o Pinheiro no estádio Nilzinho Santos. O jogo começou às 16 horas, mas o time do Moto deixou muito a desejar. Torcedor saiu chateado, inclusive no final do jogo, na saída do vestiário, o treinador Marcinho Guerreiro chegou a discutir com os torcedores exigindo uma melhor postura, principalmente uma postura ofensiva melhor do time do Moto Clube. Certo é que o Moto não se ouve bem dentro de campo. O resultado final, 0-0. Se tivesse que surgir, que ter um vencedor, esse vencedor seria o Pinheiro. O Pinheiro foi muito melhor, mais organizado. O time do Danilo Brito conseguiu ainda colocar uma bola na trave, com o goleiro Dida batido. O Dida fez assim duas defesas sensacionais, né? No mesmo chute, o chute do Neto, e na volta o Dieguinho de cabeça, e ele conseguiu no mesmo lance evitar o gol do Pinheiro em duas oportunidades. Por isso que o torcedor saiu chateado. O Moto tem que melhorar muito. Esse esquema que o Moto está jogando é complicado, porque ele está colocando o Josivan, que a gente sabe não é primeiro volante, com o Léo Silva, com mais o Israel. Então 3 jogadores no meio e nenhum marca, né? Ainda para completar tem o Giovani, que seria esse, teoricamente, o quarto homem de meio campo, que também não marca. Qualquer time que for jogar contra o Moto Clube vai ter uma liberdade incrível, e foi o que aconteceu com o Pinheiro nesse jogo de estreia. Certo é que o resultado terminou 0-0 e o Moto ainda saiu no lucro dessa partida. Já no interior, o atual campeão, o Maranhão Atlético Clube, foi até a cidade de Chapadinha estrear nessa competição e saiu vencedor, venceu por 2-0. Agora, quem olha o placar do jogo, 2-0, foi muito tranquilo a vitória do Maranhão Atlético Clube. Nada disso. O jogo foi muito difícil, o jogo estava empatado até aos 49 minutos, né? Aliás, aos 47, que às 48 o Maranhão fez 1-0 e aos 50 o Maranhão virou fez 2-0 e terminou ganhando por 2-0 em 2 gols em 3 minutos, já nos acréscimos, no apagar das luzes. O Kessinho e o Clecione, parece dupla sertaneja, né? Kessinho e Clecione foram os autores dos gols que deram a primeira vitória ao Maranhão Atlético Clube. Venceu bem, o importante é vencer, começar na frente com os 3 pontos. E aí teve o outro jogo do sábado. No sábado, o Sampaio, poderoso Sampaio, né? Sampaio, Série B, que caiu para a Série C, recebeu o Cordino. Primeiro tempo, Sampaio muito bem, fez um gol logo aos 8 minutos com o Pimentinha, né? Cobrando o pênalti. Pênalti bem marcado, ele fez 1-0. Sampaio, vamos dizer assim, perdeu inúmeras oportunidades para ampliar o marcador, não fez. Segundo tempo, a gente sabe, início de temporada, o Sampaio no segundo tempo já veio mais para administrar o resultado, a vitória de 1-0, e foi surpreendido com o gol de empate do Cordino. O Cordino chegou a empatar aos 30 minutos do segundo tempo. O Cordino empatou com 1-1, fez 1-1. O gol foi do Jonathan, né, que aproveitou o rebote do goleiro Felipe, o Jonathan. O Ulisses bateu forte, o goleiro deu rebote, bateu aí pro lado da área, mas o Jonathan entrou e fez 1-1. Quando tudo se encaminhava para o empate, eis que aos 44, Gustavo Simões salvou a pele do Sampaio Corrêa, foi o herói do jogo, fazendo o segundo gol do Sampaio Corrêa. Esse foi o resultado final, Sampaio 2, Cordino 1. Com esses resultados, né, a gente vai daqui a pouco estar trazendo todas a classificação e como é que ficou a situação do Campeonato Maranhense. Mas o jogo que fechou a primeira rodada aconteceu ontem, aqui na cidade vizinha de
de Tuntum, e nós estivemos presentes e fizemos essa cobertura, e agora vamos trazer para vocês como foi esse grande jogo, um empate entre Tuntum e Imperatriz. Confira na tela. Em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Maranhense 2024, Tuntum e Imperatriz se enfrentaram na tarde deste domingo no estádio Rafael Seabra, em Tuntum. O Tuntum começou assustando o goleiro Regis. Micael levantou na área para a cabeçada do zagueiro João Vitor. A resposta do Imperatriz veio na bola parada, Brunão, após cobrança de escanteio de Jefferson Maranhão. Melhor em campo, o Cavalo de Aço saiu na frente do placar. Em contra-ataque rápido, a bola chegou a Brunão, que bateu cruzado, fazendo 1-0. O Tuntum quase empata com o zagueiro João Vitor. O gol de empate do Tuntum saiu após uma falha clamorosa do goleiro Regis. Micael cobrou falta rasteira, o zagueiro Matheus fez o corta-luz e o goleiro Regis se atrapalhou, colocando a bola para o fundo do gol. Na volta do intervalo, o Tuntum veio com outra postura e teve a primeira chance com João Vitor. Kleber Pereira arriscou de fora da área para a fácil defesa do goleiro Regis. Na sequência, o Tuntum teve duas oportunidades para a virada. Primeiro com Marcos e a segunda com o Adson. O Imperatriz, em chute de fora da área, obrigou o goleiro Chicão a praticar essa grande defesa. Final de jogo, Tuntum 1, Imperatriz 1. O empate fora de casa é um fator importante, mas a gente fica um pouquinho triste, né? Porque o primeiro tempo muito bom, né? A gente tomou um gol ali de bobeira, mas agora é levar esse ponto lá para a Imperatriz e fazer um bom resultado contra o Motoclube. O primeiro tempo muito difícil, sabemos que é a estreia, né? O jogo de estreia sempre é complicado. Se um tempo a gente soltou mais, tivemos mais oportunidades, a bola não entrou, mas agora é trabalhar para consertar os erros e fé em Deus sair com a vitória no segundo jogo. Primeiro tempo a gente pegou um gol, falta de atenção, eu falei, né, desde o início, essa bola no meio, eles conduziram a bola do meio campo até dentro do gol da gente. Então é falha de marcação, foi o mais que eu pedi, que a gente sabia a qualidade da equipe do Imperatriz, desde o início, desde a semana nós trabalhamos isso, acompanhamos os jogos dele. Né? A gente sabe que eles têm uma equipe experiente, uma equipe de atletas que é conhecedor do futebol, né? Principalmente do Nordeste, né? E a gente sabia o que a gente ia enfrentar. As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira. O Tuntum vai até São Luís, onde enfrenta a equipe do Maranhão Atlético Clube. E no mesmo horário, na quarta-feira, o Imperatriz, o Cavalo de Aço, vai jogar diante do seu torcedor, recebe o Motoclube de São Luís. Em relação ao jogo contra o Moto, tem alguma novidade, algum jogador novo ou deve ser a mesma equipe que vai manter? Não, é muito desgastante, né? O jogo, viagem, com certeza nós teremos algumas mudanças, porque é muito cansativo. Então, jogo domingo, joga quarta, e depois já tem sábado novamente, então é desumano. Então a gente tem que realmente fazer alguma troca para termos um vigor maior no jogo contra o Moto. Pois é, né? Tá aí o treinador, o Reginaldo França, tá preocupado. Realmente, esse campeonato ele vem num formato bem diferente. As 8 equipes jogam em turno único, jogos de ida e volta, não tem primeiro e segundo turno, é turno único. Os 4 melhores classificados vão para a semifinal, os 2 vão para a final, tudo em 2 jogos, né? Sendo que sempre aquela equipe com a melhor campanha faz o segundo jogo em casa. Agora, se não tiver elenco, vai criar um problema sério para os treinadores, porque isso é jogo domingo, quarta, e aí não há tempo para recuperação. O Reginaldo França já está preocupado, né, com o desgaste, já adiantou que para quarta-feira contra o Moto, que vai jogar o Moto, receber o Moto lá no Frei Epifânio, já está pensando em mesclar, em salvaguardar, né, alguns jogadores devido ao início de temporada. Bom, nós temos aqui a matéria dos jogos, né, nós temos, daqui a pouquinho a gente vai trazer a matéria, o empate do jogo
do Moto contra o Pinheiro e também a vitória do Sampaio em cima do Cordino. Com os resultados da primeira rodada, o Maranhão Atlético Clube conseguiu vencer, fazendo 2 gols em 3 minutos, nos 3 últimos minutos do jogo, é o líder. Mesmo os 3 pontos do Sampaio Corrêa, mas no saldo de gols, o Maranhão tem 2 e o Sampaio só tem 1 gol. O segundo, obviamente, é o Sampaio. Foram as 2 equipes que venceram. Sampaio venceu o Cordino por 2-1, tem um saldo positivo de 1 gol. E aí vem um empate Imperatriz, Tum-Tum, Pinheiro e Moto. Essas 4 equipes, todas com 1 ponto apenas. Mas nos critérios de desempate, por ter marcado os gols, Imperatriz e Tum-Tum seriam, se, por exemplo, o campeonato terminasse hoje, né? Os 4 classificados seria Maranhão, Sampaio, Imperatriz e o time do Tum-Tum. Só que é só a primeira rodada. Não tem nada a ver, não tem como fazer projeção. Nós teremos que aguardar pelo menos 60% do campeonato. E quem estaria caindo hoje, né? Os 2 últimos seriam, né, o Chapadinha e o Cordino. Na ordem, né, Cordino e Chapadinha, porque o Chapadinha tem um saldo negativo de -2. Bom, vamos conferir como foram os jogos na capital no sábado. O Motoclube entrou em campo tentando esquecer a eliminação na primeira fase da Copa do Nordeste. O jogo começou meio devagar, até que o tempo estava colaborando, mas foi o Pinheiro que chegou primeiro no chute de fora da área, que o goleiro defendeu. O Moto tentava e não levava perigo ao Pinheiro. O Papão voltou a chegar nessa troca de passes que terminou na finalização de Josivan, que saiu pela linha de fundo. O Búfalo quase abriu o placar nesta cobrança de falta e o goleiro Dida defendeu 2 vezes para salvar o Moto. O Motoclube teve uma oportunidade na cobrança de falta que passou por cima do gol. E as equipes foram para o intervalo empatando em 0-0. No segundo tempo começou a 1000 por hora, com chances para os 2 lados. O Pinheiro tentou na cobrança de falta e que o goleiro Dida defendeu. O Motoclube tentou na jogada de bola parada, que não assustou o goleiro do Búfalo da Baixada. O tempo passava e a pressão pelo gol aumentava. Nada melhor quando tinha uma falta para ser cobrada, como nessa de Everton Silva, e ninguém do Moto desviou para o gol. O Pinheiro ainda teve a última chance para fazer o gol, mas a bola bateu na trave. E ficou assim no Nhozinho Santos, Motoclube 0 e Pinheiro 0 também. Depois da eliminação precoce na primeira fase da pré-copa do Nordeste, o Motoclube estreou com um empate o Campeonato Maranhense. O time já tem 1 ponto na classificação e agora vai em busca da vitória fora de casa contra o Imperatriz. Já com o empate, o Pinheiro também tem 1 ponto na classificação e vai em busca da sua primeira vitória contra o Sampaio Corrêa na Baixada Maranhense. Início, o Campeonato Maranhense, alguns jogadores um pouco tem que dar uma melhorada mais, mas assim, estamos tranquilos, né? Eu sei que a torcida vai cobrar, né? A cobrança é grande, principalmente aqui no Moto, porque é time grande, como eu passo para os atletas, assim, temos que trabalhar, né? Não temos que lamentar, já tem um jogo na quarta de novo, para a gente conseguir uma vitória lá fora. Faz parte da competição, né? A gente sabe que é uma competição difícil, é como eu tenho falado para eles, né, dentro do vestiário. Os jogos não são fáceis no Maranhense, são jogos difíceis, agora a gente já tem um jogo difícil. Mas a gente tem que entender que a gente está usando a camisa do Moto, o Moto é gigante. A gente tem que colocar isso em prática, não adianta a gente tá falando muito, a gente tem mais que mostrar do que falar, para poder vir os resultados. E com isso a torcida vai vir nos apoiar, eu tenho certeza. Hoje veio muita gente debaixo da chuva, a gente lamenta pelo resultado e que a gente queria sair daqui com um resultado positivo, mas a gente vai correr atrás, vai se desdobrar para que a gente possa buscar melhorar. Bom, agradecer, né, ao pessoal de São Luís, a Darcy Ribeiro. Eu tive até o prazer de conhecê-la nesse último final de semana. Estava lá no estádio quando fui apresentado pelo João Anderson, a Darcy, gente muito boa. Muito obrigado aí pela
a matéria, a gente já está reproduzindo aqui, mas também tivemos no Castelão a estreia do Sampaio Corrêa. Confira como foi a estreia do Tubarão. Depois de uma tarde de temporal em São Luís, não teve jeito. Sampaio e Cordino estrearam no Campeonato Maranhense encarando o campo encharcado do Castelão. O tricolor começou pressionando. Ainda nos primeiros minutos teve chance de abrir o placar com Thalisson cruzando na área e Pimentinha chutando de primeira, mas a bola acabou subindo demais. Não demorou muito para Adrian ser derrubado na área e lá estava a chance no pênalti marcado para o Tubarão. Aos 7 minutos, Pimentinha na cobrança acerta o chute e abre o placar para o Sampaio. Do outro lado, Cordino pouco deu trabalho. Foram poucas as chances de finalização. E quando vinha o perigo, Felipe estava lá para garantir a defesa. Primeiro tempo sem muita emoção e um jogo lento para as duas equipes. O Sampaio até teve chance de esticar o placar, mas o goleiro João Paulo conseguiu evitar. Sampaio terminou na vantagem, mas voltou em campo, querendo ampliar diante do adversário. Se no primeiro tempo o ritmo já tinha dado uma esfriada, no segundo o início também foi morno. Tanto que o primeiro lance de perigo só chegou aos 14 minutos, com Pimentinha deixando a bola coladinha no travessão. Logo vieram as substituições e uma chance em cheio para o Cordino. Aos 30 minutos, Ulisses chuta, Felipe defende e Jonathan aproveita o rebote para empatar. Tudo igual no Castelão. Parecia difícil o Sampaio ainda conseguir encaixar as jogadas e na reta final um apagão interrompeu a partida no Castelão, mas foi por pouco tempo. Quando as luzes voltaram, trouxeram a chance de virada para a equipe tricolor. Aos 44 minutos, o estreante Gustavo Simões aproveitou a sobra de bola e mandou para o fundo do gol. Sampaio 2, Cordino 1. Vitória suada diante de um pequeno público nesse início de temporada. A vitória do Sampaio vem depois de uma eliminação precoce ainda na primeira fase da Pré-Copa do Nordeste. Apesar de vencer na estreia do Maranhense aqui no Castelão, o desempenho da equipe em campo ainda não convenceu o torcedor. É a segunda partida do ano, né? Infelizmente na primeira a gente foi desclassificado, a cobrança vai existir. Melhorar cada jogo, a gente criou várias oportunidades e não conseguimos fazer gol e a cobrança é válida, a gente tem que melhorar cada dia. Sampaio pontua 3 pontos e Cordino inicia zerado na competição. Próximo confronto da Bolívia será fora de casa contra o Pinheiro e o Cordino recebe o Chapadinha em Barra do Corda. Os dois jogos na quarta-feira. Para o técnico Thiago Gomes, a pressão da torcida tricolor já era esperada. Mas também falou sobre o desgaste físico do elenco, que acabou atrapalhando na estreia do Maranhense. Eu acho que a pressão, a indignação da torcida, na verdade, não é com o jogo de hoje. A indignação é muito mais pela sequência, né, que vem do ano passado, com rebaixamento. A gente sabe que o início de temporada vai ser gradativo a construção da nossa equipe. A gente vem de um jogo, de uma eliminação, onde a gente não tinha condições de entrar em campo, porque a gente estava muito abaixo do que uma equipe para iniciar uma temporada precisa. Mas não faltou coragem, os jogadores entraram em campo, guerrearam, e hoje nós fizemos um primeiro tempo bom e naturalmente tivemos muitas chances de gol, bola na trave do Pimenta, a bola que o goleiro fez um milagre, e era para acabar o primeiro tempo 3 ou 4. Acabou que os gols não saíram, e o que acontece? No segundo tempo, um time que está em pré-temporada ainda, fisicamente começa a cair, é natural isso. Os nossos adversários do estadual estão se preparando há muito mais tempo que a gente. Então vai ser muito natural no segundo tempo, aconteceu o que aconteceu, caiu um pouquinho a intensidade e depois a gente melhorou no final e fez o gol da vitória. O time está evoluindo, a gente hoje, como eu falei, hoje a gente controlou muito o primeiro tempo, volume de jogo, posse de bola, bola na trave do goleiro fazendo grandes defesas do time adversário.
E no segundo tempo é natural, fisicamente a gente está ainda em pré-temporada. Eu tenho atleta que tem 10 dias de treino, então a gente está evoluindo, vamos buscar aí no próximo jogo estar um pouco mais sólido fisicamente, tecnicamente, taticamente, e as coisas vão acontecer. O torcedor realmente está machucado do ano passado, a gente sabe disso, eu entendo, acho que o torcedor tem razão em estar chateado. Agora a gente está buscando aí retomar a confiança da torcida com as vitórias. Pois é, o treinador aí, Thiago Gomes, agradecer aí a Larissa Madeira, que nos cedeu aí a matéria para a gente estar exibindo aqui em Presidente Dutra, e o que ele falou é a pura verdade. Na realidade, Sampaio começou muito tarde, demorou demais na montagem do elenco, time, eu diria que hoje o Sampaio deve estar 40% da forma física, da forma técnica, tem muito a evoluir, jogadores são bons jogadores tecnicamente, mas a gente sabe que leva algum tempo para que essa equipe possa, primeiro, absorver a forma de jogar do Thiago Gomes. A gente já viu algumas evoluções de um jogo para o outro e espera-se que daqui para frente ele tem razão quando fala da bronca do torcedor do Sampaio. Sampaio não foi pelo jogo contra o Cordino, mas pelo conjunto de jogos ruins, de derrotas que foram acumuladas, o rebaixamento para a Série C e as derrotas constantes na temporada passada que fazem com que, estão fazendo, né, com que o torcedor do Sampaio esteja insatisfeito com o rendimento da equipe. A tendência é melhorar. Bom, próxima rodada nós teremos aí o final de semana, o meio de semana, quarta-feira cheia. Nós teremos 4 jogos na quarta-feira. O Cordino recebe o Chapadinha, lá no estádio Leandrão. Em Imperatriz, o Imperatriz no Frei Epifânio recebe o Motoclube. O Sampaio vai até Pinheiro e no Costa Rodrigues vai enfrentar o Pinheiro. E em São Luís, o único jogo da capital, o Maranhão recebe o Tum-Tum. Esses 4 jogos dão sequência ao Campeonato Maranhense nesse turno único, né, da temporada 2024. E agora eu queria registrar aqui uma utilidade pública, né? Nosso amigo Charles Guerreiro, quem é torcedor do Flamengo sabe quem foi o Charles Guerreiro, um cabeça de área por muitos anos, multivencedor com a camisa do Flamengo. Infelizmente, no jogo de Tum-Tum, ele é diretor de futebol do Imperatriz, ele perdeu todos os seus documentos. Então, a gente faz um apelo. Se você que é da região de Tum-Tum, segundo ele, a informação dele, num posto que ele não soube nem dizer qual era, né? Como era o nome, mas de um determinado posto onde eles jantaram. Então fica fácil, vocês aí, Tum-Tum, onde foi que o Imperatriz jantou após a partida, dê uma olhadinha para ver se não encontra o documento do Charles Guerreiro, que é um verdadeiro guerreiro mesmo. Então a gente já faz esse pedido a vocês. Bom, dá um tempo que depois tem mais a sequência do Balanço Geral.